Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal faz uma nova operação para investigar policiais civis suspeitos de ligação com o tráfico de drogas. Em Pernambuco, um juiz é cercado por bandidos e executado dentro do carro. Em Peruíbe, no estado de São Paulo, alunos e professores denunciam que sofrem ameaças dentro de uma escola. Em Goiás, 5 trabalhadores rurais morrem no incêndio que se alastrou por um canavial. Você também vai ver, estudantes entram na reta final de preparação para o Enem e mais de 30 mil vagas estão abertas para concursos públicos por todo o país. E ainda, um projeto social transforma sucatas eletrônicas em material de valor para pessoas que têm necessidades especiais. Você vai ver como isso é possível. Sexta-feira, dia 20 de outubro, agora no Brasil TV. A Polícia Federal fez hoje uma nova operação para investigar policiais civis suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Policiais federais saíram para cumprir 8 mandados de busca e apreensão. Os agentes foram até a zona oeste da cidade e fizeram buscas na delegacia de Realengo e nessa mansão em Vargem Grande, onde encontraram mais de R$43 mil em espécie. A PF também foi cumprir mandados em Araruama, na região dos Lagos. A investigação da Polícia Federal afirma que o delegado titular, Renato dos Santos Mariano, e outros 3 policiais civis desviaram parte de uma apreensão de cocaína. A operação de hoje é um desdobramento de uma investigação da Polícia Federal que estava monitorando uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Em 2020, os policiais federais rastreavam uma carga de 500 quilos de cocaína que seria exportada no Porto do Rio. Mas antes da droga chegar até o porto, uma equipe da Polícia Civil parou o caminhão que levava a cocaína em uma das saídas da comunidade da Maré, na zona norte da cidade. E prendeu em flagrante o motorista que transportava as 17 malas da droga. Mas, para surpresa da PF, os policiais civis apresentaram apenas 7 malas contendo 220 quilos de cocaína. Para os investigadores, eles teriam ficado com outras 10 malas com um total de 280 quilos da droga. Na época da apreensão, o delegado deu uma entrevista e fez questão de enfatizar a quantidade de malas encontradas no caminhão. E quando da abertura do container, para nossa surpresa, havia no seu interior somente 7 bolsas, que dentro das quais 203 tabletes de cocaína pura. Os policiais investigados trabalhavam na época na delegacia do Engenho Novo, na Zona Norte. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou que os policiais civis investigados sejam afastados dos cargos e vão precisar cumprir medidas cautelares, como a proibição de sair do país e o uso de tornozeleira eletrônica. A ação de hoje acontece um dia depois de a Polícia Federal prender 4 policiais civis suspeitos de traficar 16 toneladas de maconha para a principal facção criminosa que atua no estado do Rio. A PF diz que a delegacia inteira onde os policiais presos trabalhavam é investigada também por suspeita de vender 29 fuzis apreendidos para traficantes. A Corregedoria Geral de Polícia Civil disse que apoiou as ações da Polícia Federal e instaurou um procedimento interno para apurar a conduta dos agentes. Em Pernambuco, a polícia investiga o assassinato de um juiz na região metropolitana do Recife. Hoje pela manhã, policiais voltaram ao local onde o juiz foi assassinado. Os agentes tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança que ficam na rua e que podem ajudar na identificação dos criminosos. Segundo a polícia, ontem à noite, eles perseguiram o juiz Paulo Torres Pereira da Silva, que acabou batendo o carro em um muro. Na sequência, os bandidos atiraram e depois fugiram. O crime foi a cerca de 500 metros da casa do juiz, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. De acordo com a polícia, o juiz levou um tiro na cabeça e 3 homens, usando máscaras, desceram de um carro para verificar se ele tinha morrido. Peritos já analisaram o carro do juiz, que depois foi levado para um depósito da Polícia Civil. Paulo Torres Pereira da Silva tinha 69 anos e era juiz da 21ª Vara Civil do Recife.
Há 34 anos, ele se dedicava à magistratura e já atuou como desembargador substituto. Ele deixou a mulher e 3 filhos. Em Peruíbe, no estado de São Paulo, a polícia investiga denúncias sobre ameaças contra alunos e professores dentro de uma escola pública. Alunos e professores estariam sendo ameaçados pelo zelador da escola, de acordo com o boletim de ocorrência. Eles estão com medo, por isso que a gente não está mandando eles para a escola e eles ficam assustados por causa que são todos adolescentes, né? Eles estão ali, ficam na quadra, no pátio, eles estão com medo. Tanto que eu não deixei meu filho vir e ele faltou 3 dias. O homem de 60 anos teria dito possuir arma de fogo e faca. A denúncia foi feita na delegacia sede de Peruíbe e também foi levada ao Ministério Público. No documento, o promotor responsável pediu a apuração da ameaça e a realização de busca e apreensão do suposto revólver. A Escola Estadual Padre Professor Vitalino Bernini fica no Jardim Caraminguava, em Peruíbe. Terça-feira, os alunos não teve aula para a turma da tarde e os alunos da manhã saíram, acho que era 1h30 mais ou menos, se não me engano o horário. Eu passei na escola e vim perguntar o que estava acontecendo, por que não teria aula. Me informaram que estava tendo problema com o caseiro aqui na escola, que eles estavam fazendo, o caseiro estava tendo pequenos surtos. As mães relatam que após a denúncia, o funcionário foi afastado pela direção da escola. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo diz que vai averiguar a conduta do zelador, o que pode gerar uma sanção administrativa. A pasta ainda afirma que vai solicitar um novo laudo médico ao funcionário, que já está recebendo apoio psicológico. As aulas continuam normalmente e ele não terá mais contato com alunos ou professores. O caso está sendo investigado. O medo dos pais é que o zelador retorne em breve para a função. Independente se o caseiro saiu hoje ou não da escola, a gente quer ter a segurança de poder estar mandando nossos filhos para a escola e falar assim, não, eu posso mandar meu filho para a escola e ele realmente vai estar seguro, porque eu acho que a escola tem que ter segurança. A polícia informou que agentes estiveram hoje de manhã na residência do zelador para cumprir um mandado de busca e apreensão, mas a casa estava vazia. Há informações de que o zelador estaria com a família em São Vicente e que deverá passar por tratamento psicológico. 5 trabalhadores rurais morreram no incêndio em um canavial em Goiás. As informações com Matheus Albernaz. O fogo começou por volta das 3 da tarde de ontem, neste canavial, que fica entre os municípios de Paranaiguara e São Simão, no sudoeste do estado. O incêndio consumiu uma área de 400 hectares do canavial, o equivalente a aproximadamente 400 campos de futebol. Segundo os bombeiros, o fogo se espalhou muito rápido por causa dos ventos fortes na região e da alta temperatura no momento, que era em torno de 34 graus. O fogo acabou cercando os trabalhadores que faziam o plantio e a colheita da cana-de-açúcar. 4 deles morreram aqui no local e 1 a caminho do hospital. Os corpos foram levados para o IML de Quirinópolis. A Aguapi Agroenergia, dona da usina que produz açúcar e álcool, lamentou a morte de seus colaboradores e disse que está prestando apoio às famílias. A empresa informou ainda que disponibilizou 4 caminhões-pipa na tentativa de controlar as chamas, mas as máquinas foram consumidas pelo fogo. Tratores, caminhões, ônibus e colhedeiras que estavam na lavoura também ficaram destruídos. Equipes da Polícia Técnico-Científica estiveram aqui e fizeram uma perícia que deve indicar as causas desse incêndio. Matheus Albernaz, para o Brasil TV. No Pantanal, bombeiros voltaram a enfrentar dificuldade para combater um incêndio que já dura quase 2 semanas. A Bárbara Fava, que você viu ontem aqui no Brasil TV, continua por lá e conta como está a situação. O incêndio chega ao 13º dia aqui na reserva estadual. Dá para ver muitas cinzas pelo chão e fumaça e focos de calor em que o vento pode passar e aumentar ainda mais as chamas. A situação ainda fica mais grave por causa da baixa umidade e também por causa das altas temperaturas que tem feito na região acima dos 40 graus e que podem durar durante o fim de semana.
Até agora, o incêndio já destruiu 8 mil hectares dentro do parque e em toda a região. A devastação já atingiu 15 mil hectares de vegetação. Um comboio com brigadistas do Preve Fogo de Mato Grosso do Sul está a caminho para ajudar no combate às chamas e deve chegar na região no fim de semana. Por ser uma região de difícil acesso, as maiores vítimas acabam sendo os animais. E como muitos focos estão entre áreas alagadas, o combate só consegue ser feito praticamente com o uso de barcos e aviões. No Acre, a seca que deixou o estado em situação de emergência deve durar até o fim do ano. O alerta foi feito pela Defesa Civil. O decreto de emergência foi reconhecido pelo governo federal no começo da semana e tem vigência de 90 dias. Ele deve auxiliar o trabalho da Defesa Civil Estadual no acesso a recursos financeiros para combater a escassez de água nas comunidades rurais e evitar consequências severas do desabastecimento. Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, a Vila Liberdade é abastecida uma vez por semana com caminhões-pipa. O decreto estadual foi publicado no último dia 6 de outubro, declarando a situação de emergência no estado do Acre em virtude do cenário de extrema seca e da possibilidade de desabastecimento no sistema de água. O contraste é o registro de uma estiagem tão severa no mesmo ano em que o Rio Acre registrou uma das maiores enchentes da história. A dona Maria Isabel é moradora do bairro da Base há mais de 70 anos. Ela conta que não lembra de ter visto o rio com um nível tão baixo. Não, a primeira vez que eu estou vendo é agora. E ela acredita que quanto mais forte for o período de estiagem, maiores podem ser as enchentes no futuro. Eu penso depois, né, que quando a alagação vem, aí vem com vontade. De acordo com a coordenação da Defesa Civil Estadual, apesar do registro de chuvas nos últimos dias, o Rio Acre não tem grandes impactos e o período da estiagem deve permanecer ainda até o mês de dezembro. Todas as agências de previsão climatológica, elas mostram que essa estiagem vai se prolongar no mês de novembro e dezembro. Então, por isso que as nossas ações já estão sendo pensadas já para o mês de novembro e dezembro também para assistir às comunidades mais afetadas. Nós sabemos que não é só agora no momento atual, os eventos extremos, quer sejam de estiagem, quer sejam de inundações ou outros eventos extremos, eles estão ocorrendo cada vez com maior frequência. As campanhas de prevenção do câncer de mama estão mais intensas neste mês. Não é para menos. O Outubro Rosa é dedicado à luta contra a doença, que pode ser combatida se o diagnóstico for precoce. A repórter Patrícia Cerqueira mostra que, muitas vezes, o autoexame não é suficiente para detectar o problema. O monitoramento com o médico é essencial. 3 mulheres e um diagnóstico que mexeu com a vida delas, o câncer de mama. Na época, a notícia impactou a vida de Edilene. Ele tirou minha alegria, ele tirou minha disposição, ele tirou um pouco dos meus sonhos, porque você acha que um momento você não vai conseguir. Conhecer o corpo e ter como hábito o autoexame levou Ana Carla ao consultório. Isso, vamos dizer que me salvou. Foi descoberto a tempo com chances de cura de 99%. Mas essa mastologista observa que o autoexame não pode ser o único cuidado. Exames de rotina, como a mamografia, devem ser feitos. O câncer de mama ele é tempo dependente no sentido de que quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, maior a chance de cura. Então, tumores iniciais têm até 95% de chance de serem curados. É por isso que a gente sempre estimula a fazer a mamografia. O ultrassom, quando tiver indicado, tem algumas pacientes que está indicado casar mamografia e ultrassom justamente para pegar alguma alteração que a paciente ainda não sente. A mamografia de rotina é recomendada para as mulheres de 50 a 69 anos, uma vez a cada 2 anos. Edilene insistiu ao notar que o corpo não estava bem e procurou mais de um profissional. Embora eu sentisse o nódulo, nenhum dos exames acusaram que fosse alguma coisa. E aí eu procurei um outro profissional, uma segunda opinião, e este sim, só com o toque, ele já me disse que eu tinha 50% de chance de ter sido diagnosticada com câncer. Foi aí onde veio um exame muito específico, que é o CORE, que ele vai lá diretamente no tumor e capta um pedacinho, corta um pedacinho do tumor para fazer a biópsia, e foi aí então que deu a conclusão. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em mais
mais de 70% dos casos, são as próprias mulheres ou os companheiros que percebem os primeiros sinais da doença. Em um país tão desigual quando a gente fala de saúde pública, contar com esse cuidado faz toda a diferença. Considerando que as nossas mulheres basicamente quase não fazem mamografia de rastreamento, a gente estimular o autocuidado, a gente ensinar o agente comunitário de saúde, a gente ensinar o médico da saúde básica, o enfermeiro, está sempre trazendo novas informações e cursos de treinamento para essa população que está justamente em contato na casa desses pacientes, que podem educá-los e que pode levar informação, ele é fundamental também. Em Sergipe, somente este ano, serão cerca de 570 casos novos a cada 100 mil mulheres. Ana Carla e Edilene estão em outra estatística, a da cura. Mas para elas, foi uma fase na vida de superação e transformação. É uma Ana Carla antes, uma Ana Carla depois. A seguir, aparelhos eletrônicos quebrados podem ser usados para pessoas com necessidades especiais. Um projeto da APAI serve de exemplo para outras iniciativas. Não saia daí. O Enem está chegando e os estudantes entram na reta final da preparação para as provas nos dias 5 e 12 de novembro. É hora de revisar conteúdo e treinar para fazer uma boa redação. A Camille e o Ariel são irmãos e querem fazer a mesma faculdade. Para estudar para o Enem, frequentam juntos esse cursinho, que prepara para a medicina, o curso mais concorrido. Eu pego provas que são fornecidas aqui, reviso o que eu estou mais errando, mas eu reviso também o que foi dado anteriormente, pelas anotações. Uma preparação de ano inteiro, a gente vai ficando mais tranquilo, vai acumulando e vai criando segurança para poder fazer uma boa prova, que é o que realmente importa, né? As provas do Enem esse ano não vão incluir as mudanças do currículo do novo ensino médio. Elas acontecem nos dias 5 e 12 de novembro e vão seguir o mesmo modelo dos anos anteriores, avaliando os candidatos por áreas do conhecimento. Uma das etapas mais importantes para a nota final é a redação. Em cursos concorridos, ela chega a valer 33% da aprovação. Para orientar os candidatos, o INEP já publicou na internet uma cartilha com a chamada matriz de referência para a prova. Ela geralmente aborda um tema de ordem social, cultural ou política. Então, é muito importante que os estudantes se antenem com toda a perspectiva democrática do país. Geralmente, o recorte é nacional. Mais de 192 mil gaúchos vão participar das provas do Enem. E nessa reta final, o mais importante é ter foco, estar atento aos temas que estão sendo debatidos na atualidade e, principalmente, dividir as horas de estudo com momentos de descanso. O tão esperado diploma é meta compartilhada por pai e filha. Os dois estudam juntos para o Enem nesse cursinho preparatório comunitário. A Eduarda vai tentar uma vaga para fisioterapia. Eu tenho bastante facilidade nas humanas e mais dificuldade nas exatas. E aí o pai me ajuda bastante na parte da matemática. O Célio é marceneiro e estuda para ir em busca de um sonho deixado de lado por muitos anos, o de cursar psicologia. A minha vontade sempre foi trabalhar na área assim, do pensamento. Eu sei que eu preciso de mais preparo, me dá mais atenção, mas eu tenho a dúvida que me ajuda bastante em casa, que é a questão da redação. Ela sabe muito mais do que eu, então aí eu aproveito esse conhecimento dela ali, a gente troca uma ideia e é isso, né? Enquanto milhares de estudantes focam no Enem, como você acabou de ver, muita gente também se prepara para fazer concursos públicos. São milhares de vagas com oportunidades por todo o país, como mostra o repórter Igor Rosa. Segundo o levantamento feito junto às principais bancas realizadoras de concursos do país, estão abertas mais de 34 mil vagas em concursos para as diferentes esferas do poder público. Recentemente, o governo federal anunciou a realização de um concurso nacional unificado. São 8 mil vagas e as provas serão aplicadas em 179 municípios brasileiros em fevereiro.
A oportunidade tem, desde aquele que quer ir para um concurso, fez uma faculdade, uma especialização em engenharia, por exemplo, tem nesses concursos unificados, uma agronomia, lá o concurso do MAPA, que está dentro de uns órgãos do unificado, e também aquele para nível médio também, que até o antigo terceiro colegial também a oportunidade também está para eles. Um salário de R$ 3.500 a salário de R$ 25.000. Neste cursinho preparatório em Marília, a busca pelos concurseiros cresceu uma média de 50%. Isso por causa das vagas anunciadas pelo governo federal e também pelo estado de São Paulo. Há quase 10 anos, o Renato presta concurso em Marília. Das 6 provas que fez, ele passou em todas e agora está estudando para um desafio maior. Para a magistratura, a disputa é grande, mas também a prova é muito difícil. Então tem que se preparar pelo menos uns 3 anos de antecedência e muito bem preparado. O objetivo, logicamente, chegar a ser juiz. Ele se dedica aos conteúdos pelo menos 6 horas por dia. Nós vamos ter um concurso federal em várias cidades do país. Automaticamente vai democratizar o concurso público. Aí você que não tem a oportunidade de visitar uma capital para fazer a prova, você vai ter praticamente em quase 180 cidades em todo o país. E a gente encerra o Brasil TV mostrando uma iniciativa muito bacana. Quase todo mundo tem sucata eletrônica dentro de casa. Aqueles aparelhos pifados que ficam mofando lá dentro do armário. Mas a APAI, a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, criou uma campanha que transforma esse lixo em algo muito útil para muitas pessoas. A repórter Zelda Mello conta pra gente. Um sorriso que levou mais de 5 anos para aparecer no rostinho do Moisés. O abraço, então, era coisa rara, até que ele chegou à APAI Barueri. Ele queria participar, mas não sabia como. Aí, através das comunicação, das fisioterapia, né? Tá aprendendo a escrever. Também a briga, por que Moisés me pega no lápis? As filhas, calma, mãe, devagar. É tudo no seu tempo. Realizar esse trabalho com as 470 crianças atendidas só aqui, nessa cidade da Grande São Paulo, demanda parcerias públicas e recursos privados. É assim nas mais de 300 APAIs de todo o estado. Dessa vez, o recurso esperado para intensificar os atendimentos pode estar ao alcance de todos e nem precisa abrir a carteira. É só se livrar de um tipo de material que quase todo mundo tem em casa e nem sempre sabe descartar. Celular, teclado de computador, serra enferrujada. Tá valendo todo o material elétrico em qualquer estado de conservação. A reciclagem desses equipamentos gira a roda da economia circular e atende quem precisa do dinheiro, a indústria que precisa de material e o meio ambiente que é menos demandado. Aqui na APAI não tem desperdício e tudo tem potencial para virar dinheiro, que é o que eles precisam para ampliar os atendimentos. Tanto que aqui nesse quartinho já havia uma reserva de equipamentos eletrônicos doados pela comunidade, mas tinha também o trabalho de ter que encontrar o comprador, negociar preço. Agora não. Agora tem um comprador direto e o dinheiro pode ser revertido para reduzir a fila de crianças na espera para o atendimento. Hoje são 230 nessa posição. Essa campanha vai nos ajudar para que a gente possa fazer uma conscientização da sociedade, trazendo esses equipamentos aqui para a APAI, onde a gente vai enviar para a empresa e todo o valor arrecadado será destinado aos atendimentos das crianças e adolescentes aqui da APAI. Imagina então quando se fala em todas as APAIs do estado, que garantem atendimento para 70 mil crianças. Imagina quanta gente espera pela mesma oportunidade. A meta é arrecadar 10 mil toneladas em doações. Tudo será comprado pela empresa recicladora. A expectativa que nós temos e que nós acreditamos ser totalmente possível é que as 300 e poucas APAI, 308 do estado de São Paulo tem potencial de gerar 10 mil toneladas de material, ou seja, 10 milhões de quilos dentro de um período de 12 meses. Para a gente ter ideia, o Cristo Redentor ele pesa mais ou menos 1.200 toneladas, ou seja, estamos falando aí aproximadamente 8 Cristo Redentor em peso de materiais retirados e processados corretamente, gerando contrapartida social. Cada APAI terá na entrada uma caixa como essa para depósito do material.
Um equipamento usado pode ajudar a mudar a vida de crianças como a do Davi Miguel. Ele chegou aqui na APAE Barueri completamente diferente dessa criança ativa e brincalhona. Ele era não verbal, né? Ele não falava, ele já estava com quase 3 anos e não falava. Tinha dificuldade de motora, né? De andar, ele caía muito, né? Então aqui ele chegou bem agressivo também, que ele tinha alguns quadros de autoagressão. Então, com o acompanhamento aqui da APAE, todos os terapeutas, foi um desenvolvimento muito lindo de se ver, né? A Karina já está procurando tudo que pode encontrar em casa e entre os amigos para doar. Já vou falar com a minha família, o pessoal da minha igreja, todo mundo já está ciente que eu vou fazer o contato. É isso aí. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.